Boa noite, senhores. Começando aqui mais um vídeo da série Integração de Conhecimento do Projeto LDA Uni. Eu sou o professor Roberto Campos e o assunto de hoje é resistores. Então, senhores, o resistor é, sem dúvida, um dos componentes mais comuns nos circuitos elétricos e eletrônicos. Sua aplicação nesse circuito é limitar a intensidade da circulação da corrente elétrica. Então, os senhores estão vendo aí a imagem do resistor. Existem vários modelos e tipos de resistores no mercado. E a gente hoje nesse vídeo vai abordar como é que funciona esse resistor, suas características e aqueles que existem no mercado. Com relação ao funcionamento do resistor, uma confusão comum é que os resistores reduzem a corrente que passa por eles. Então, na verdade, não é assim que funciona. Se os senhores observarem aqui, nós temos uma corrente aplicada na entrada desse resistor e na saída a corrente está menor, como se o resistor estivesse limitando a passagem da corrente elétrica. Pessoal, não é assim que acontece, porque a presença do resistor no circuito ela vai fazer restringir o fluxo de corrente, ou seja, o fluxo de elétrons, ao longo de todo o circuito. Então vamos ver aqui uma simulação de como é que funciona isso. Nós temos aqui um gerador elétrico, positivo e negativo desse gerador, no caso uma pilha, e temos aqui um condutor elétrico interligando o positivo ao negativo. Aqui nesse trecho nós temos uma parte desse condutor ampliada, justamente para a gente poder visualizar a corrente elétrica que estaria circulando por dentro desse condutor, e aqui uma indicação de uma corrente de 3 amperes. Então é importante quando a gente vai analisar o funcionamento de um circuito elétrico, é saber que a corrente ela sai do positivo, isso considerando o sentido convencional da corrente elétrica, ela circula pelo circuito e retorna ao negativo, beleza? Então, senhores, observem que eu tenho aí uma corrente de 3 amperes em todo o prolongamento do circuito. Quando eu coloco um resistor nesse circuito, não vai mudar. O que vai acontecer é que a intensidade da corrente ela vai diminuir, mas essa corrente menor, em função da presença do resistor, ela será a mesma em todo o prolongamento do circuito. Então, observe que agora, com a presença do resistor, eu tenho uma corrente menor saindo do positivo, que vai circular por todo esse circuito e vai chegar no negativo, exatamente a mesma corrente que foi gerada na saída aqui do gerador. Ok? E outra coisa importante os senhores entenderem é que o resistor estando nessa posição, ou estando do outro lado, ou estando numa outra posição dentro do circuito, isso não vai mudar em nada, beleza? A posição do resistor dentro do circuito não tem relação com a influência dentro do circuito. Característica dos resistores. Os resistores podem ser do tipo fixo ou do tipo variável. Dentro dos variáveis temos os potenciômetros, os trimpotes, entre outros que existem aí no mercado. Então, pessoal, o resistor fixo é um resistor cuja resistência de fabricação ela é uma só, vai ser sempre aquela resistência, e os resistores variáveis são aqueles que eles vão variar o seu valor de resistência. Então, se eu tenho um resistor variável de 100 ohms, significa que eu vou poder ajustar a resistência desse resistor de 0 até 100 ohms. Outra característica também que diferencia os resistores são os resistores do tipo PTH. O resistor do tipo PTH, essa sigla PTH traduzida para o português, quer dizer fixar através do furo. Ele possui terminais que são introduzidos nos furos da placa de circuito impresso para fins de soldagem e fixação. Então, se os senhores observarem, esse resistor ele possui terminais, são aquelas perninhas do componente. Esses terminais eles são dobrados exatamente para ficarem na mesma direção dos furos na placa, beleza? E depois eles são inseridos nesses furos e soldados. Dessa forma ele é fixado na placa e assim o contato elétrico vai ser efetivado entre o resistor e o circuito elétrico. Resistor SMD. Os resistores SMD são normalmente retangulares, como os senhores estão vendo na imagem. Nas extremidades, em vez de terminais, como os resistores PTH, eles têm extremidades metalizadas que permitem fazer contato com a placa de circuito impresso através da solda. Então, observem a imagem do nosso resistor PTH aqui. Ele tem essa aparência retangular e as extremidades dele são metalizadas. Essas extremidades metalizadas servem justamente para que esse resistor seja soldado na superfície da placa de circuito impresso. Ok? Então observem na imagem aí que nós temos as laterais do resistor soldados na superfície, ou seja, o resistor SMD ele é um tipo de componente que ele não é inserido em furos na placa, ele é soldado na superfície da placa.
E eu trouxe essa última imagem aqui do resistor SMD, justamente para que os senhores pudessem ter uma ideia da dimensão, ou seja, do tamanho desse componente. Então tem um componente aí na ponta do dedo de uma pessoa, os senhores observem que ele é um componente bem menor, ele tem as suas dimensões bem mais reduzidas que o resistor PTH. Deixando claro para os senhores que os dois têm a mesma função, tá legal? A função do resistor PTH é exatamente igual à função do resistor SMD. O que diferencia um do outro é justamente a sua aparência física, as suas dimensões. Bom, ainda falando de resistor, é importante que a gente entenda o que é tolerância. Porque para falar de resistor é importante a gente ter esse conhecimento. Então observe que nós temos aqui um multímetro. O multímetro ele é um equipamento eletrônico cuja finalidade é medir grandezas. Então o multímetro ele mede corrente, resistência, tensão. No caso aqui a gente está com o nosso multímetro sendo utilizado para medir resistência. Nós temos aqui um resistor que a gente vai medir a resistência dele. Observem que as ponteiras do multímetro estão posicionadas nos terminais desse resistor e esse multímetro está sinalizando lá no display dele um valor medido de 4,62 kΩ. Então o valor medido no display do multímetro é de 4,62 kΩ, mas o valor do resistor, de acordo com suas faixas coloridas, é de 4,7 kΩ. Então observem que o resistor ele tem faixas coloridas em seu corpo e é através dessas faixas coloridas que nós identificamos o valor desse componente. E através dessas faixas coloridas é possível ver que ele é um resistor de 4,7 kΩ. Mas eu estou medindo com um multímetro 4,62 kΩ. Então observem que existe uma diferença entre o valor medido e o valor de leitura do componente. Pessoal, essa pequena diferença não representa que esse resistor esteja com defeito. Por que não? Porque os resistores eles têm uma tolerância entre o valor medido e o valor de leitura indicado no próprio valor do resistor através dessas faixas que indicam o valor do componente, ok? Então, se esse desvio, ou seja, essa diferença entre o valor medido e o valor de leitura do resistor estiver dentro dessa faixa de tolerância que é aceito pelo componente, esse componente ele não está com defeito. Então, o fato do resistor ele ter um valor de leitura diferente do valor de medida não significa necessariamente que ele esteja com defeito, desde que essa diferença entre os dois valores esteja dentro da faixa de tolerância. Resistores fixos. Basicamente existem três tipos de resistores fixos. O resistor de filme de carbono, que ele tem por padrão de fabricação uma tolerância de 5%. Ele admite normalmente uma tolerância de 5% de diferença do valor medido para o valor de leitura do componente. Mas essa tolerância algumas vezes chega até 10% e às vezes até 20% em alguns casos. Mas por padrão, normalmente 5%. O resistor de filme metálico, padrão de precisão, 1% de tolerância. Então os senhores observem que esse é um resistor denominado resistor de precisão. Por quê? Porque a tolerância do valor medido para o valor de leitura é menor, tá? Esse desvio nos resistores de precisão, ele é muito menor. Então, praticamente, quando você medir um resistor de precisão e você lê o valor de leitura desse componente, você vai ver que os dois valores são praticamente iguais. O desvio é muito pequeno, porque trata-se de um resistor de precisão. E, por fim, nós temos os resistores de fio, que são resistores de alta potência. Ou seja, esse tipo de resistor, eles são resistores apropriados para trabalharem com correntes mais altas, tá legal? Razão pela qual são denominados resistores de potência. Existem resistores de fio de precisão e existem resistores de fio que têm uma tolerância um pouco maior com relação ao valor medido e valor de leitura do componente. Então, senhores, os resistores de filme de carbono são os tipos de resistores mais comuns, como ilustrado na figura abaixo. Eles são resistores de uso geral, são baratos e fáceis de serem encontrados no mercado e são imprescindivelmente utilizados na sua grande maioria em circuitos eletrônicos. Então aí os senhores estão vendo a aparência do resistor de filme de carbono, tá legal? Na imagem que os senhores estão vendo aí. E esses resistores, eles também têm uma simbologia gráfica através da qual eles são identificados nos esquemas elétricos. Então tá aqui, são admitidos dois padrões, o padrão I3E e o padrão IEC.
Como eu já tinha falado anteriormente, também temos os resistores de filme metálico. Então, o que diferencia o resistor de filme metálico do resistor de filme de carbono é justamente a tolerância, porque o resistor de filme metálico é muito mais preciso, ou seja, o desvio do valor medido para o valor de leitura do resistor de filme metálico ele é muito menor, tá? Então ele trabalha com tolerâncias muito menores, que vão de 0,1 a 2% no máximo. A aparência dos resistores de filme de metal é semelhante ao resistor de filme de carbono, como mostrado na figura abaixo, como os senhores estão vendo aí. Mas suas propriedades de estabilidade, precisão e confiabilidade são consideravelmente melhores. Eles também têm a mesma simbologia do resistor de filme de carbono, tá? Padrão I3E e o padrão IEC. Resistores de fio. Os resistores de fio são resistores que trabalham com correntes mais altas e, portanto, são denominados resistores de potência. Então, essa é a aparência que os senhores estão vendo aí do resistor de fio. E o resistor de fio ele também admite ser de precisão ou não. Ou seja, os senhores vão encontrar no mercado resistores de fio com tolerância até 2% no máximo e também vão encontrar resistores de fio com tolerância de 5%, 10%, algumas vezes até 20%, tá bom? E aqui nós temos o que? A simbologia do resistor de fio, tá bom? Padrão I3E, padrão IEC. Os senhores observem que os três modelos de resistores têm a mesma identificação de simbologia. Potenciômetro linear e logarítmico. Então, pessoal, potenciômetros são resistores ajustáveis. E os senhores verão um pouquinho mais para frente que existe uma diferençazinha entre resistor ajustável e resistor variável, tá bom? Então, os potenciômetros, também conhecidos como resistor ajustável, são dispositivos de 3 terminais cuja resistência varia de acordo com o controle manual, giratório ou deslizante. Então, senhores, como eu já disse anteriormente, o potenciômetro é um tipo de resistor que ele varia a sua resistência. Então, se você tem um potenciômetro de 100 ohm, significa que você vai poder ajustar a resistência desse resistor entre 0 e 100 ohm. Tá legal? Então, como disse anteriormente, eles têm 3 terminais, os potenciômetros, e eles têm um controle manual, que pode ser giratório, conforme esse que os senhores acabaram de ver aqui, ou deslizante. Tá bom? Pessoal, o importante é vocês saberem que existe uma maneira bem prática de você diferenciar o potenciômetro linear do logarítmico. Então, o potenciômetro linear é um tipo de potenciômetro que o ajuste de resistência dele admite uma volta de 360 graus apenas. Então, o ajuste mínimo, do ajuste mínimo ao ajuste máximo, você vai fazer isso com uma volta de 360 graus apenas. Isso no resistor linear, perdão, no potenciômetro linear. No potenciômetro logarítmico, não. O logarítmico, ele permite multivoltas no ajuste de sua resistência, tá legal? Então, através da referência do potenciômetro, também é possível você diferenciar o linear do logarítmico. Ou seja, na referência, ou seja, na descrição do valor do potenciômetro linear, lá no corpo dele, ele começa sempre a descrição com a letra B. E o potenciômetro logarítmico, ele começa a descrição do seu valor de resistência com a letra A, conforme os senhores estão vendo aqui. Tá bom? Nós temos aqui a simbologia no padrão IEC e no padrão I3E para o potenciômetro. Trimpote é um pequeno dispositivo de 3 terminais, também assim como o potenciômetro, que é usado para ajuste de sintonia, volume, calibração, divisor de tensão, etc., em circuitos eletrônicos. Pessoal, qual a diferença do trimpote para o potenciômetro? Gente, o potenciômetro, o ajuste dele fica disponível para o usuário, ou seja, ele fica externo no equipamento que ele tiver instalado. O ajuste fica externo. Então, um exemplo disso aí é um aparelho de som, que você vai lá, gira lá o potenciômetro e você ajusta o volume desse aparelho. Fica disponível para o usuário. O trimpote não. O trimpote é um tipo de dispositivo que o ajuste da resistência dele só pode ser feito por um técnico, porque ele fica dentro do aparelho. Então, para se fazer o ajuste de resistência do trimpote,
Esse técnico vai ter que abrir o aparelho e lá dentro do aparelho, com o auxílio de uma chave de fenda ou uma chave Phillips, ele vai fazer o ajuste da resistência do trim pot, ok? Bem, o trim pot também tem uma simbologia, que é igual a do potenciômetro, padrão IEC, padrão I3E. Então, pessoal, como eu já tinha dito anteriormente, existem os resistores ajustáveis e os variáveis. O resistor variável é aquele que varia a sua resistência em função de algum fator externo, como, por exemplo, luz ou temperatura. Ou seja, para ficar mais claro, o resistor variável, ele não tem interferência humana para ajuste da sua resistência. Tá ok? O exemplo dele, um exemplo de resistor variável, é o LDR, que ajusta a sua resistência em função da incidência de luz. Ou os varistores ou termistores, que são resistores variáveis, que tem o seu ajuste de resistência em função da temperatura do corpo do componente. Tá bom? Esses resistores, eles exigem um vídeo explicativo só para eles, porque são resistores específicos, de aplicações específicas. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece, dá o like, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque a gente tem muita coisa bacana para colocar lá no canal, inclusive de eletrônica, de elétrica, de redes, de computadores e tudo que envolve tecnologia a gente vai estar tratando, tá legal? Pessoal, ficamos aqui, um abraço. Próximo vídeo, leitura de resistores, ok? Valeu!